O princípio de Le Chatelier, conforme nós vimos na última aula, ele dispõe que se um sistema em equilíbrio é perturbado, o sistema se deslocará de tal forma que a perturbação seja neutralizada. Nós vimos que a variação de concentração pode ser perturbada com a adição ou a retirada ou a remoção de alguma substância, seja ela produto ou reagente. Então sempre nós vamos deslocar o equilíbrio no sentido de repor aquilo que foi adicionado. Essa perturbação não precisa necessariamente ser uma variação da concentração. Pode ser, por exemplo, uma variação de temperatura. Como assim uma variação de temperatura? As substâncias, as reações, elas necessitam de energia para ocorrer. Então nós temos as transformações exotérmicas e endotérmicas. Portanto, se nós estamos falando de uma equação que é reversível, a reação direta é exotérmica, então a inversa tem que ser endotérmica. E assim, vice-versa. Por exemplo, se a direta for endotérmica, a inversa tem que ser exo. Essa é a relação das reações reversíveis. Sempre a direta vai ser ou absorve ou libera energia, e a inversa vai ser o contrário, certo? Então, diante disso, o que é que nós temos? Só para lembrar, um pouquinho, fazer uma revisão do que seria exotérmica e endotérmica. Exotérmica é toda a transformação que libera calor após a quebra das ligações e a reconstituição dos produtos. E a endotérmica é aquela que exige uma absorção de calor do sistema externo, do ambiente, para que a reação ocorra. Então nós temos aí o ΔH positivo e o ΔH negativo, ou seja, a variação de entalpia ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, essa variação de entalpia significa que a reação é endotérmica. Se esse ΔH for negativo, significa que essa reação é exotérmica. Geralmente na representação, como nós estamos vendo aqui, sempre nós vamos ter o ΔH da reação direta, Então essa reação aqui, a reação de conversão do gás nitrogênio e o gás oxigênio em monóxido de nitrogênio, no que nós vamos ter é uma reação direta, onde o ΔH dessa reação é positivo. Consequentemente, essa reação é endotérmica, como nós podemos observar aqui na direção da reação. Temos endotérmica na reação direta e exotérmica na reação inversa. Então, a constante de equilíbrio dessa reação é produto sobre reagente. Neste caso, nós temos aqui o NO, que é o meu produto, e o meu reagente, que é o nitrogênio e oxigênio. Lembrando que o NO ele tem coeficiente 2, então aqui ele tem que estar elevado ao quadrado. Que aí foi só, como foi a imagem, faltou esse quadrado aí. Certinho? Então, nas reações endotérmicas e exotérmicas, nós vamos ter essa funcionalidade. Mas e aí o equilíbrio? O que é que o equilíbrio tem a ver com isso? Vamos pensar aqui um pouquinho nessa reação. Se eu avaliar essa reação de produção do monóxido de nitrogênio, diante dessa reação, e eu realizar um aquecimento, eu estou favorecendo a reação que vai absorver calor. Se eu pegar o sistema e resfriar, eu vou favorecer a reação que está liberando calor. Neste caso, a reação inversa. Então, a reação direta é favorecida pelo aquecimento e a reação inversa é favorecida pelo resfriamento. Isso porque o equilíbrio foi perturbado através do aquecimento ou do resfriamento, ou seja, uma variação de temperatura. Essa variação de temperatura, consequentemente, tem que ser neutralizada no deslocamento do equilíbrio. Novamente, o princípio de Le Chatelier. Então, as reações endotérmicas elas são favorecidas pelo aquecimento e as reações exotérmicas são favorecidas pelo resfriamento. Então, o equilíbrio é deslocado de acordo com esta perturbação externa. Então, aí nós temos o quê? Uma perturbação do equilíbrio pela concentração, perturbação do equilíbrio pela variação de temperatura. Outra forma de perturbar o equilíbrio é a influência de um catalisador, certo? Mas o catalisador não perturba o equilíbrio. Na verdade, ele perturba, mas não interfere no estado de equilíbrio em si.
Como assim ele perturba? Na verdade, o catalisador, ele... não vamos dizer que ele perturba o equilíbrio em si, ele perturba o sistema. Ele favorece as reações para que esse estado de equilíbrio seja atingido mais rapidamente, ou seja, num tempo menor. Porque o que o catalisador faz? Qual é o sentido de um catalisador? É realizar um direcionamento da reação por um caminho mais lento, mais curto, para que a reação ocorra mais rapidamente. Então ele favorece o acontecimento da reação. Então a reação vai ocorrer, porém ele não catalisa apenas uma reação, ou seja, a reação direta ou a reação inversa. Ele catalisa as duas ao mesmo tempo. Portanto, o estado de equilíbrio é atingido, é alcançado mais rapidamente. Então, por isso que não podemos dizer que perturbou o equilíbrio. Na verdade, o catalisador ele vai atingir, permitir que o sistema atinja o estado de equilíbrio mais rapidamente. No gráfico é possível observar que eu tenho uma reação normal e tenho aqui a reação com o catalisador. Observe que há um aumento rápido da velocidade, ou seja, um aumento mais significativo da velocidade, e o ponto de equilíbrio é atingido antes, ou seja, num tempo menor do que na reação normal sem o catalisador. Observe que esse gráfico mostra claramente esta situação. Então, o catalisador em si é responsável por acelerar a reação. Neste caso, acelera tanto a reação direta quanto a reação inversa. Vamos lá. E qual é a outra forma de perturbar o equilíbrio de maneira externa? Simples. Variação da pressão. A variação da pressão também é uma forma de perturbar o equilíbrio. Porém, vamos pensar da seguinte maneira. Só existe variação, ou melhor dizer, perturbação do estado de equilíbrio através da variação de pressão, se caso o somatório dos coeficientes das substâncias gasosas que estão no lado dos reagentes for diferente do somatório dos coeficientes das substâncias gasosas do lado dos produtos. Como assim? Vamos pensar nesta reação de decomposição do carbonato de cálcio. A decomposição do carbonato de cálcio, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar CO2 e, ao mesmo tempo, vai gerar o óxido de cálcio nesse processo. Ao analisar esse aquecimento, essa reação de equilíbrio, lembrando lá, né, daquelas características que nós já falamos de equilíbrio, como aqui é um sólido, essa variação da concentração é constante, ou seja, na verdade é uma constante essa concentração do sólido, tanto para o óxido de cálcio quanto para o carbonato de cálcio. Resumidamente, a única substância que interfere no equilíbrio dessa reação é o monóxido de carbono. O dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono é o responsável por controlar em si a constante de equilíbrio por causa das constantes envolvidas aí, que é as substâncias sólidas. Mas analisando essa equação então, pensando nos reagentes, eu tenho o carbonato de cálcio. Ele é um sólido, não é um gás. Então não tem nenhuma substância gasosa nos reagentes. Então eu posso dizer que o somatório dos coeficientes é zero. Olhando agora os produtos, nós temos duas substâncias, uma gasosa e uma sólida. O gás carbônico, que é o dióxido de carbono, é gás e tem coeficiente 1. Já o monóxido de cálcio, ou o óxido de cálcio, ele tem coeficiente 1, mas é sólido. Então, não levamos em consideração porque a sua concentração em solução é constante. Diante disso, o somatório dos coeficientes das substâncias gasosas nos produtos é 1 e nos reagentes é 0. Então, a variação de pressão nesta reação interfere diretamente no estado de equilíbrio. Ou seja, se eu aumentar a pressão, ele vai alterar o estado de equilíbrio, vai perturbar o estado de equilíbrio, realizando um deslocamento desse equilíbrio no intuito de amenizar ou tentar neutralizar esse aumento de pressão. Como é que é feito isso? Pressão significa comprimir, aumentar a pressão significa comprimir, diminuir o volume ali existente na solução. Quando eu pressiono,
o volume é reduzido, então eu preciso deslocar o equilíbrio no sentido de diminuir a quantidade de partículas em solução. Neste caso, se eu pressiono essa reação, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir o CO2 para formar carbonato de cálcio novamente. E aí o equilíbrio é deslocado no sentido de formar o reagente. Já se eu diminuir a pressão, baixar a pressão nesse sistema, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de formar mais CO2, porque ele vai precisar ocupar todo esse espaço. Né? Aumentei o volume, então preciso de maior número de partículas dissolvidas em solução, ou em solução, certo? Então este equilíbrio também pode sofrer esse deslocamento. Então só existe perturbação deste equilíbrio porque há uma diferença no somatório dos coeficientes, tanto dos produtos quanto dos reagentes. Aqui é 0, aqui é 1. Lembrando que só há influência de variação de pressão em substâncias ou quando há substâncias gasosas. Ah, mas e um caso que tenha uma variação somatório dos coeficientes dos reagentes tenha mesmo valor do somatório dos coeficientes dos reagentes e dos produtos, sejam o mesmo. Imaginando que a variação dos coeficientes dos produtos e a variação do coeficiente dos reagentes tenha o mesmo valor, e aí a variação, a deslocamento do equilíbrio, não há, porque se você aumenta a pressão, o número de partículas é o mesmo em todas as situações, tanto em baixa pressão quanto em alta pressão. Então, não há variação, não há deslocamento do equilíbrio, somente se houver diferença no somatório dos coeficientes. Certinho? Então, vamos lá. Então, o princípio de Le Chatelier, ele tem em seu conceito a questão da perturbação do equilíbrio, que pode ser por variação da concentração, variação da temperatura, variação da pressão. E a influência do catalisador também deveria ser uma perturbação do equilíbrio. O problema é que o catalisador interfere nas duas reações. Então, de um modo geral, essa perturbação não é identificada, porque só conseguimos perceber uma aceleração no processo, ou seja, um aumento na velocidade para chegar ao estado de equilíbrio. Ok? Então, como resumo, o que é que nós vamos ter? Podemos ter algumas situações de perturbação do equilíbrio. Qual delas? Adição do reagente. Então, se eu adiciono o reagente, essa é a perturbação externa. Eu preciso alterar o sistema, o equilíbrio, para que retorne ao equilíbrio. Certo? O sistema ele precisa voltar ao estado de equilíbrio. Como é que faz? Parte do reagente adicionado tem que ser consumido. Então, o deslocamento é para a direita, ou seja, para os produtos. Então, o efeito sobre a constante não sofre nenhuma alteração. Então, a constante de equilíbrio não sofre nenhuma variação. Há apenas um deslocamento no sentido de consumir o reagente. A mesma situação acontece com o produto. Se eu adicionar um produto, já vai deslocar para a esquerda. Então, o produto precisa ser consumido. E também não há variação da constante de equilíbrio. Então, a redução do volume corresponde, então, ao aumento de pressão. Se ocorre um aumento de pressão, o que é que eu tenho que fazer para o equilíbrio ser restaurado de novo? Então, eu tenho que diminuir a pressão que foi acrescentada. Então, o efeito do equilíbrio é deslocar no sentido de menor número de moléculas de gás. E a constante de equilíbrio também não sofre alteração. O mesmo acontece com a expansão do volume, ou seja, a pressão diminui. Então, eu tenho que aumentar a pressão do meu sistema para que o equilíbrio seja restaurado novamente. Então, vou deslocar no sentido de maior número de moléculas de gás. E, mais uma vez, não tem efeito nenhum sobre a constante. Quem é que tem efeito sobre a constante de equilíbrio? A temperatura. A temperatura interfere diretamente na constante de equilíbrio. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou deslocando o equilíbrio e ainda vou ocasionar uma alteração na constante de equilíbrio. Porque a constante de equilíbrio é diretamente relacionada à temperatura, certo?
não quer dizer que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vai depender da reação, ok? Então o equilíbrio ele vai ser deslocado sempre no sentido de consumir essa alteração. Se eu aumento a temperatura, eu tenho que deslocar a reação no sentido de consumir esse calor adicionado. Se eu abaixo a temperatura, eu tenho que deslocar no sentido de liberar calor para eu fazer o quê? Repor essa temperatura que foi abaixada. Certinho? Vamos lá, então esse é o princípio de Le Chatelier, pessoal, que é a interferência externa vai ocasionar uma perturbação do equilíbrio que precisa ser neutralizado. Então o equilíbrio vai então sofrer um deslocamento no sentido de neutralizar essa perturbação externa. Ok? Então a constante de equilíbrio ela é de suma importância para o entendimento do equilíbrio e é um valor que ele sofre várias alterações de acordo com as características do equilíbrio e do que você está ocasionando com ele. Certinho? Então, pessoal, equilíbrio químico ele se resume neste conceito total, né, com a constante. Tudo de equilíbrio químico está relacionado no que nós apresentamos agora. Daqui agora para frente é só exercícios sobre equilíbrio químico. Então, vamos encerrar por aqui. Esta aula daqui corresponde ao final da aula da primeira unidade. E agora a gente só vai ter a aula sobre exercícios para melhorar a aprendizagem sobre equilíbrio químico e sobre o cálculo de soluções e assim sucessivamente. Vou disponibilizar esses exercícios no Google Sala de Aula e vocês vão poder fazer a resolução deles e ao mesmo tempo eu também vou tentar fazer algumas aulas de resolução e apresentar para vocês, ok? Então toda a teoria foi aqui aplicada para vocês, foi apresentada de modo bem tranquilo. Qualquer dúvida a gente vai estar sempre à disposição. Valeu e não esqueça de se inscrever no canal para melhorar ainda mais aí a nossa situação. E quem sabe a gente não chega a um número legal de inscritos e eu posso fazer lives mais interessantes sobre esses conteúdos todos de química e não só de química como outras áreas. Valeu, pessoal. Bons estudos.